turma, vamos iniciar aqui mais uma aula. Bom, hoje nós vamos continuar falando, né, sobre geometria espacial. Dentro da geometria espacial vamos trabalhar volume da pirâmide. Bom, vamos entender primeiro o que é uma pirâmide. Pirâmide, ele é um sólido geométrico, né? É uma figura tridimensional, ela tem três dimensões, que é comprimento, largura e altura. Bom, nós temos vários modelos de pirâmide. Nós temos essa pirâmide aqui, ó, de base quadrangular. Então, a base de uma pirâmide é formada por um polígono, que pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um hexágono, né? E assim vai. Ela tem apenas uma base e faces laterais, em que todas as faces laterais são triangulares. Ó. Veja que são triângulos formados, tá bom? Então, aqui, ó, quadrangular, hexagonal, e suas faces laterais são todas triangulares e ela apresenta um vértice superior. A distância desse vértice superior até a sua base, isso é chamado de altura. Altura é a distância da base até o vértice superior, tá bom? Vamos precisar muito disso, tá certo? Bom, para você calcular o volume da pirâmide, que iremos representar pela letrinha V, é dado pela área da base, vamos representar por AB, área da base, vezes altura, dividido por 3. AB é a área da base e H é a altura da pirâmide, tá bom? Esse H pode vir maiúsculo, pode vir minúsculo, tá certo? Bom, vamos aqui resolver alguns exemplos. Qual é o volume da pirâmide abaixo? Bom, você vê que essa pirâmide abaixo, a base dela é um retângulo. Então ela tem uma base retangular de 6 por 4 e ela tem uma altura de 10 metros. O comprimento da base é 6 metros, a largura 4 metros e a altura dela 10 metros. Então qual é o volume dessa pirâmide? Só basta você fazer o quê? Primeira coisa, calcular a área da base. Primeiro calcula sempre a área da base. Então vamos lá. Então nós temos que a área da base você vai, para se calcular a área da base, que é um retângulo, só basta multiplicar lado por lado. Porque para calcular tanto a área de um quadrado ou de um retângulo, você deve multiplicar um lado pelo outro. Então vai ficar 6 vezes 4. 6 vezes 4, isso nos dá 24. Como está em metro, então vai ser metro quadrado, que é a unidade de área. Bom, para calcular esse volume, que é área da base vezes a altura dividido por 3, vamos apenas substituir agora, certo? Vamos apenas substituir, ó. Vai ficar o volume igual a área da base é 24, a altura H é a altura da pirâmide, que é 10, e isso dividido por 3, isso nos dá o quê? Ó? 240 dividido por 3. Quer dizer que o nosso volume que a gente estava procurando vai ser 80 metros cúbicos. Metros cúbicos, que é a unidade de volume. Então, quer dizer que o volume, que é todo o preenchimento dela, inclusive as paredes, é de 80 metros cúbicos. No exemplo 2, nós temos aqui uma pirâmide. Uma pirâmide tem como base um triângulo. Quer dizer que ela tem essa forma. A base dela tem como base um triângulo de 20 centímetros de altura. Está dizendo que a altura dessa pirâmide é 20 centímetros. E 15 centímetros de base. Está dizendo que essas bases correspondem a 15, que são essas arestas, tá certo? Então aqui diz que é 15 essas arestas, que são as arestas da base, e que a altura desse triângulo é 20 centímetros. Se essa pirâmide tem 30 centímetros de altura, qual é o seu volume? Então está dizendo que ela, em pezinha, ela tem uma altura de 30 centímetros. Então, que é o volume dessa pirâmide? Então, vamos ver aqui. É o seguinte. Primeira coisa, calcular a área da base. Como é um triângulo, para calcular a área de um triângulo, você tem que pegar a base do triângulo e multiplicar pela sua altura H. Vai apresentar Hzinho aqui, que é a altura desse pequeno triângulo, né? Que é a base. E isso dividido por 2. Essa é a forma que calcula a área de um triângulo. Como a base desse triângulo é 15 e sua altura é 20, vamos dividir por 2, multiplique e divide por 2 e nós vamos ter o que aqui?
15 vezes 20, que nos dá 300, dividido por 2, que nos dá 150. 150, no caso, centímetros quadrados. Vamos só dar uma ajustadinha aqui, né? Ficou um pouquinho apertado. Nós vamos ter 15 vezes 20, 300, dividido por 2, a fórmula que nos dá 150 centímetros quadrados. Essa daqui é a área da base. Bom, para a gente procurar agora o volume, é a área da base vezes altura dividido por 3. Dividido por 3. Como a área da base a gente achou 150 e nós temos que a altura da pirâmide é 30, então, e dividido por 3, vamos ter o quê? Multiplica, né? Você vê, ó, que 15 vezes 3 corresponde a 45. 1, 2 zeros. Coloquei, dividido por 3. 150 vezes 30 dá 4.500. Isso dividido por 3, nós vamos ter agora 1.500. Isso quer dizer que o volume dessa pirâmide corresponde a 1.500 centímetros cúbicos. Então é isso aí. Essa é a resposta do exemplo 2, essa é a resposta do exemplo 1. Só mais uma coisinha para a gente finalizar a nossa aula. Temos o seguinte, gente, ó. Eu vou pegar aqui essas duas pirâmidezinhas que eu não falei logo no início. Bom, você vê que ela está... Aqui também é uma pirâmide, aqui também é uma pirâmide. Só que elas estão de forma diferente, ó. E você vê que ela tem a mesma base. Essa é chamada de pirâmide reta e essa é chamada de pirâmide oblíqua, porque ela está inclinada. Então, quando ela tem essa inclinação, a gente chama de oblíqua. E aqui uma pirâmide reta, certo? Bom, ficar por aqui e um abraço a todos. Bons estudos!